Olá, querido aluno. Nessa aula eu vou estar respondendo aqui algumas dúvidas de um dos alunos relacionada às aulas anteriores. A primeira dúvida é a seguinte: aqui na hora que eu inseri a coluna do tipo status, a coluna status, deixa eu editar ela aqui, eu coloquei ela aqui, ó, do tipo checkbox. Cadê? Aqui, ó, status. O tipo dela checkbox column. Então o aluno perguntou o seguinte: a gente já fez isso no status do gerenciamento de pessoas. Nesse produto, ele pediu para, ao invés de mostrar marcado ou então desmarcado, mostrar o texto ativo e inativo, certo? Então existem duas maneiras que eu sei para estar fazendo isso. A primeira delas é alterando a coluna para texto, né? De qualquer forma, para os dois que a gente vai fazer, a gente vai ter que ter uma coluna do tipo textbox, ó. Vou abrir aqui e vou escolher textbox. Beleza, vamos dar um OK. Vamos executar só para ver o que isso afeta a nossa visualização. Então, olha só, ao executar, a única diferença nesse caso é que vem a letra S e a letra N no lugar, certo? Então, para fazer essa modificação aqui no próprio C#, a gente pode utilizar o evento Cell Formatting do Data Grid View, tá? Eu vou pressionar aqui F4 com o Data Grid View selecionado. Aqui na caixa de eventos, eu vou procurar o evento Cell Formatting. Aqui, ó, a gente já está até utilizando ele. Vamos então dar dois cliques aqui. E eu vou fazer uma verificação parecida com essa, primeiro para identificar a coluna, certo? Então vamos ver aqui, ó. Nós temos as colunas 0, começa do 0, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos só abrir aqui, ó, para a gente ver se não tem nenhuma coluna oculta. Vou vir aqui em editar, ó, começa do 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o índice da minha coluna status é o 9. Então, dentro aqui do Cell Formatting, eu vou fazer a localização desse índice, ó. Se o column índice for igual a 9, aí aqui dentro eu vou utilizar a minha formatação. Agora eu vou fazer algo parecido com isso, só que verificando se o valor é S, ó. Se o valor da coluna convertido para texto, se for igual a S maiúsculo, então o novo valor vai ser sim, ok? Caso contrário, o novo valor vai ser, aqui é ativo e inativo, né? O valor aqui é irrelevante, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, inativo, e aqui eu vou colocar ativo. Vamos salvar, Ctrl Shift S, e vamos executar para ver se isso aqui já resolve a primeira dúvida, a primeira forma de fazer, né? Vamos ver aqui. Acredito eu que ao fazer isso, ele vai tirar a nossa coloração. A gente vai ter que alterar a função colorir, tá? Ó, aqui ele não mudou, porque embora ele esteja mostrando aqui, ó, o valor de ativo e inativo, o valor original ainda vai ser S e N, certo? Então, primeiro ele exibe as informações e depois ele faz a validação. Então, essa é a primeira forma de fazer utilizando o próprio controle, tá? Bem simples de fazer. Segunda forma é, ao invés da gente, eu vou dar dois cliques aqui no formulário, tá? Para poder ativar o evento load. Agora eu vou na busca geral, vou selecionar e vou pressionar F12. Ao invés da gente selecionar aqui, ó, o campo ativo, a gente poderia fazer um select case e já trazer ele lá do banco de dados como ativo e inativo, certo? Então, fazer o seguinte, ó, eu vou copiar essa primeira linha aqui, Ctrl C, e vou abrir o Flame Robin para poder a gente executar esse SQL ali, certo? Ó, botão direito, Run a Query, Ctrl V. Toda vez que você copia algum código, você tem que tirar as aspas duplas aqui do início, tirar lá no fim, tirar aqui, deixar o código SQL pronto, limpo, né? Deixa eu acertar aqui. Eu vou dar um zoom aqui na tela. Então, ó, eu vou ter os campos que eu quero, vou dar um Enter aqui para você visualizar tudo, e eu vou ter também o campo ativo. Então, eu posso utilizar um case
para o campo ativo e já levar ele já escrito ativo e inativo. Então, eu vou colocar assim, ó. Eu vou dar um enter aqui, porque eu gosto de fazer dessa forma. Aqui eu escrevo end, eu vou chamar ele de ativo. Aqui eu vou colocar assim, ó, quando o campo ativo for igual a S, então escreva ativo. Como a gente só vai ter 2 valores, eu posso já colocar o caso contrário, escreva inativo. Eu nem estou lembrado como que se faz esse case. Deixa eu testar aqui se é isso mesmo, tá? Vamos dar um F5. F4, olha, deu erro, então aqui eu acho que não vai precisar do sinal de igual. Vamos dar um F8 para limpar a busca. F4, eu também não vou precisar desse aqui de baixo. Vamos dar um F8, F4 e aqui tá, ó. Então, ele já vai vir escrito ativo e inativo do banco de dados. Essa é a segunda forma. Aí você faz o seguinte, ó. Eu vou deixar aqui tudo na mesma linha, para poder ficar fácil da gente colar e levar para lá. Lembrando que você tem que deixar um espaço, tá? Entre aqui, ó. Todas essas palavras tem que ter um espaço entre elas. Se você deixar junto, vai dar erro. Então, eu vou copiar aqui, ó. Ctrl C. Vou lá no Visual Studio, vou parar aqui o código. E aqui no campo ativo, eu vou apagar ele, certo? Deixando ali a vírgula, claro. E aqui eu vou dar um Ctrl V. Então, agora eu vou utilizar, ao invés do campo ativo, eu vou utilizar o select. Só que com essa mudança, a gente vai ter mais trabalho. Por quê? Como a gente já programou para ele ter o campo S, tudo que a gente já fez, ó, tá vendo aqui, ó? Se o valor do status for igual a N, a gente vai ter que mudar. Por quê? Vamos executar agora. E agora o valor original não vai ser mais S e N. Ele vai ser ativo e inativo. Então, com isso, a gente vai sim, de fato, precisar mudar. Ó. Ele não está mais ficando vermelho aqui, porque não existe mais o campo S. Ó. Pode ver que agora está tudo inativo. Por quê? Como eu estou trazendo os dados já escrito ativos e inativos, eu vou vir aqui ó, no Cell Formatting, vou dar um Ctrl F e vou pesquisar Formatting. Vamos ver aqui se ele acha, ele não achou, peraí, deixa eu fechar aqui. Voltar aqui no meu Data Grid View, vou pressionar F4, na caixa de eventos eu vou vir no Cell Formatting aqui, ó. 2 cliques. Nesse caso, eu não vou mais precisar desses códigos aqui, ó. Eu posso comentar eles, eu vou ter que dar um Ctrl K C, com todos selecionado, ó. Seguro Ctrl, pressiono K, depois C, ele comenta para mim. Vamos dar um Ctrl Shift S e vamos executar. Então assim, perceba que do jeito que o nosso projeto já está, é mais fácil manter só o código de formatação. Mas eu estou fazendo assim porque aí nas próximas, quando você quiser, ó, você já pode fazer direto no SQL. Ó, agora aqui já está aparecendo ó, ativo e inativo. Tá vendo aqui? Aí você teria que estar ajustando o tamanho da sua coluna no seu Data Grid View. Agora, para a gente alterar isso, ó, essa coloração para ficar certo, nós vamos ter que vir aqui na busca geral, ó, F12. Vamos aqui no colorir, vamos F12. E aqui, ó, ao invés de escrever N, a gente vai escrever inativo, igual tá lá. Ctrl Shift S. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Aqui, ó, no botão de... Na hora que a gente clica também, no Data Grid View, vou pressionar o F4. Aqui no evento... Aqui, ó, Select on Change. Vamos dar 2 cliques. Aqui, ao invés de ser a letra S, a gente vai colocar a palavra ativo. Eu acho que é só isso. O restante aqui vai deixar. Esse alterar produto tem que deixar o S, porque é o que a gente vai alterar lá no banco de dados. Esse ativo e inativo é apenas uma visualização que a gente está manipulando, mas o valor original, o valor real do campo lá no banco é S e N, ok? Então, ó, ao abrir o produto, agora ele tem que vir já funcionando para a gente. Então, é dessa forma que você faz, para ao invés de mostrar uma caixinha, você mostrar o texto. 2 maneiras que eu sei fazer aí que eu estou te passando. Outra coisa que o aluno perguntou também é o seguinte, na hora que eu criei o campo aqui, deixa eu fechar, vamos vir aqui no banco de dados. Quando eu criei o campo na tabela produto, como colocar esse valor padrão? Como colocar para ele já ter um valor padrão? Eu vou aqui adicionar uma coluna, tá? Nessa tabela produto para te mostrar. Aqui eu vou colocar o nome de um campo qualquer, vou colocar teste, vou colocar char, vou colocar tamanho 1 e vou adicionar. Beleza. F5. Vamos dar um select de novo nessa tabela. Perceba que ele vem com
tudo aqui nulo, tá vendo, ó? Agora vamos adicionar um outro campo colocando o valor padrão igual ele pediu, ó. Botão direito, adicionar uma coluna. Vou colocar aqui o nome de teste 2, o tipo eu vou deixar char mesmo. E aqui eu vou colocar o valor de 1, not null, peraí. Aqui eu vou dar um execute, somente para poder gerar o código aqui para mim. E aqui, ó, eu teria que, nesse caso, eu poderia já ter escrito, é porque, na verdade, eu nem lembrei. Mas aqui, logo após o varchar aqui, ó, você coloca default e coloca o valor que você quer. Cadê default? Como que é escrito? Aqui, default. E aqui, suponhamos que eu vou querer a letra S, ó. Então, eu já coloco. Só que aqui, você vai ter que copiar, Ctrl C, porque ele já deu um F4 aqui, ó. Você pressiona o F8. E aí você executa de novo o Run Query. Ou então você já pode executar o Run Query, você anota esse código aqui, ó, que ele já tem que funcionar. Você dá um F4, depois um F5, e agora, ó, vamos fazer um select na tabela produto para poder ver se ele vai vir aqui, ó. Só que aqui na verdade ele veio com o valor nulo também. Vamos ver se na hora que a gente inserir um outro, se ele vai vir com a letra S, ó. Vamos copiar aqui. Só que não vamos copiar o último campo, tá? O último a gente deixa fora. Vamos clicar com o botão direito. Copy as insert statement. Você deixa fora a coluna ID e a última coluna, tá? Agora você vem aqui em cima, cola. Ele gerou para a gente um comando insert exatamente com os mesmos dados. Eu vou dar um F4. Aqui ele deu a duplicidade da chave primária produto nome. Vamos alterar então o nome desse produto aqui, ó. Colocar aqui um nomezinho qualquer. Vou dar um F8 para ele limpar a busca. F4 de novo e F5. Agora eu vou voltar aqui até no Select, ó. E vou dar um F4 para ver se ele inseriu para mim a letra S. Ó, então tá aqui, ó. Ele colocou a letra S como padrão. Então esse campo de default, ele não vai ser inserido em campos que já existam, tá? Ele só vai ser inserido em novos campos. Lembrando que o código SQL que você faz isso é esse daqui, ó. Alter table, nome da tabela, adicionando o nome do campo, o tipo e depois você coloca aqui o valor default que você quer, tá bom? E uma outra dúvida também do aluno foi o seguinte, na verdade não é nenhuma dúvida, é uma observação. Após alterar aqui, ó, o produto, vou selecionar aqui um produto qualquer, alterar, vou colocar aqui número 3 aqui na frente, salvar, beleza, fecho, perceba que ele não está atualizando aqui, ó, eu tenho que refazer a busca, ó, para que ele atualize. Para resolver isso é muito simples, vou parar aqui o código, ó. Aqui no botão de alterar, quando a gente dá 2 cliques nele, nós temos aqui esse código, a abertura do formulário. Após a abertura do formulário, basta você chamar de novo a busca geral. Por quê? Como eu abri ele no modo Show Dialog, ele vai ficar aguardando o formulário fechar para poder executar isso aqui, certo? Fecha o formulário, então ele passa para essa linha. Enquanto esse formulário aqui estiver aberto, ele vai estar executando os códigos referentes a esse formulário. Fechou que seja, ele vem e executa o que você escrever no final. Então, com isso, a gente já consegue, após alterar, fazer o que a gente tiver feito, fechar, ele fazer essa atualização da busca de forma automática, ó. Quer ver? Vamos pegar esse daqui, ó, alterar, eu vou marcar ele aqui como ativo e vou salvar, ó, ok? Quando eu fechei, ele atualiza, ó, agora ele está ativo. Deixa eu alterar de novo, ó. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, só para a gente ver ali que de fato vai ter uma mudança no texto, ó. Fechei, ele atualiza aqui para a gente, ok? Então, eram essas as dúvidas do meu aluno. Próxima aula, então, a gente vai dar seguimento aí ao curso.